Olá, outra oportunidade que nós temos de, numa semana a mais, compartilharmos juntos a palavra do nosso Senhor. Eu te convido a ficar uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar um texto bíblico contigo e ele está em Marcos capítulo de número 9, versículo de número 23, versículo de número 24. E o texto nos diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus Cristo se aproximou de um grupo de pessoas que discutia com seus discípulos. Diante daquele entrevero, diante daquela discussão, diante daquele pleito, os discípulos de Jesus com um grupo de religiosos, uma multidão, e Jesus Cristo se aproxima e pergunta o que está havendo, qual o problema, o que está acontecendo. E diante do assombro daquelas pessoas, o silêncio que veio diante do questionamento do Senhor Jesus, ao ver que os seus discípulos discutiam com os judeus, fariseus, escribas, os religiosos da época, diz a Bíblia que naquele instante, diante do silêncio, um pai se destacou no meio da multidão, saiu do meio da multidão, se apresentou a Jesus e explicou a situação. Ele disse: eu trouxe aqui meu filho, ele está numa condição muito ruim, enfermo, numa situação espiritual complicada, e eu trouxe o meu filho até os seus discípulos e eles não souberam lidar com esse problema. Daí surgiu a discussão entre os discípulos e os fariseus e os escribas. Então Jesus Cristo chamou o pai à parte, pediu que trouxessem um menino, e quando o menino veio, diz o texto bíblico, quando se aproximou do Senhor, a palavra nos conta que, de repente, o menino caiu no chão, começou a revolver-se, espumar, arranhar os dentes, teve uma convulsão. O Senhor percebeu que não era algo físico, não era algo como uma epilepsia ou algo físico, senão um problema espiritual. O Senhor pergunta desde quando aquilo acontecia, e diante do assombro de toda aquela multidão, vendo a cena do menino, o pai contou, muito abalado, que isso já acontecia desde que o garoto era muito novo. Ora o espírito queria levá-lo ao fogo, ora ao piso, à água, com o intento de matar-lhe. E o pai, muito assustado com aquela situação toda, afinal era pai, via o seu filho naquela situação desesperante, desesperadora, e diz o texto que o Senhor então, compreendendo, disse que era necessário crer. O pai disse: se o Senhor pode alguma coisa, por favor, nos ajude. Quantas vezes nós já não chegamos com a mesma expressão diante do Senhor? Angustiados, aflitos, já não sabendo mais como proceder, já não sabendo mais o que fazer, nos parece impossível. De fato, existem coisas para nós que são impossíveis. Por mais avançada que seja a medicina, por mais avançado que seja a ciência dos dias de hoje, a nossa confiança ainda assim deve pender para o Senhor. Não que eu estou excluindo a ciência e a inteligência que Deus dá ao homem, não é isso. Mas eu compreendo que existem momentos em nossa vida que nem a ciência, nem a medicina, nem coisa alguma humana pode solucionar o mal pelo qual estamos padecendo. Estamos à espera de um milagre. Este pai estava à espera de um milagre e disse: se o Senhor pode algo, ajuda-nos. A resposta do Senhor é uma resposta de fé para nós. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo, sem exceção, é possível àquele que crê. É necessário ter fé. O pai, de imediato, sabendo que a fonte de fé estava ali diante dele, Jesus disse: ajuda-me. E isto com lágrima nos olhos: ajuda-me na minha falta de fé. O Senhor repeliu o espírito que estava sobre aquele menino. E aquilo que a gente dizia, que as pessoas diziam para o pai, que era impossível, que não haveria chance, que não haveria o que fazer, que não haveria mais alternativa. E quantas pessoas já não se achegaram a você com a mesma expressão: desiste, é impossível, não tem mais o que fazer. Mas não era impossível. Aquilo que é impossível para os homens se torna possível para Deus.
Na mesma hora, o texto bíblico diz que aquele menino ficou curado e foi restituído ao seu pai. Pode ser que você enfrente essa semana uma situação como essa, em que as pessoas vão dizer a você: é impossível. Creia tão somente. Tenha fé no Senhor que faz o impossível se tornar possível. Que assim seja contigo, que você confie, que você descanse nele, que você possa vencer em acordo com a vontade do nosso Senhor. Que assim seja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.